Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, bem-vindos ao Guilherme Resolve e hoje nós vamos resolver um exercício de algoritmos e programação de computadores envolvendo o conceito de vetores. É um exercício muito interessante para a gente treinar um pouquinho aí lógica de programação. Vamos lá, a questãozinha diz assim pra gente. Escreva um algoritmo que sorteia um vetor de 10 posições e escreva em um outro vetor de forma invertida. Isso é importante, né? O que ele está pedindo no exercício. Isto é, o elemento de índice 1 passará a ser o 10, o 2 o 9, o 3 o 8, assim sucessivamente, né? Até que o 10º elemento ou o valor da posição 10 do primeiro vetor seja igual ao valor da primeira posição do segundo vetor. Interessante, pessoal. Aqui ele deixou meio que em aberto, né? Você sortear vetores aí, um vetor de 10 posições. E eu pensei no seguinte, ó, eu criei aqui para fazer esse sorteio, né? Eu criei 5 vetores. Isso aqui fica a gosto do freguês, né? Eu trabalhei assim. Criei 5 vetores, chamei eles de A até E. São vetores aí de A até E, né? A, B, C, D e E. Cada um deles tem 10 posições e cada um deles tem os seus respectivos valores, que eu selecionei aí ao meu gosto. Beleza, o importante é o seguinte, eu vou sortear um desses vetores e eu vou escrever esse vetor sorteado de maneira invertida, né, os valores de maneira invertida, nesse sexto vetor que está aqui embaixo, ó, que eu chamei de resultado, que também tem 10 posições. E é isso que esse código vai fazer. E antes da gente ir para a parte teórica, né, entender como que o código funciona, eu gostaria de mostrar para vocês aqui rapidamente. Ó. Vejam, eu já estou com o algoritmo rodando, posso abrir e fechar serial aqui, ó, rapidinho. Para ele vai executar a cada 5 segundos aproximadamente. Então vejam, ó, ele sorteou lá um vetor, o vetor sorteado foi o vetor C. Vamos esperar mais um sorteio, pronto. Agora eu vou tirar o Arduino da USB, estou trabalhando no Arduino IDE, né? Você já deve ter notado isso. Vamos lá, vamos entender aqui, vamos pegar o primeiro como parâmetro apenas. Ó. Esse aqui é um sorteio e aqui embaixo teria um outro sorteio. Né? Vamos pegar o primeiro. Então, ó, eu tenho aqui o primeiro vetor sorteado foi o vetor C. Aqui estão todos os valores sorteado, 2 pontos, né? Todos os valores do meu vetor C. Então, por exemplo, ó, esse 210 aqui é o valor da primeira posição do vetor C. Fica fácil de verificar, né, pessoal? Olha no código aqui, vê? Onde eu marquei ali para você no código. Deixa eu selecionar de novo a serial. Está ali o C. Vejam, ó, primeira posição, o valor da primeira posição do vetor C é 210, da segunda 220 e assim vai, né? Até a 9ª posição aqui do vetor. Só lembrando que na maioria das linguagens de programação, as posições dos vetores começam em 0. Então aqui nós temos posições de 0 a 9 e, portanto, é um vetor de 10 posições. Show? Legal. Mas o importante é, ó, vejam, que a primeira posição, a posição 0 do vetor sorteado, que é o vetor C, ele vai ser igual aqui, ó, à última posição, a posição 9 do vetor resultado. Ou seja, eu já estou plotando eles aqui de maneira invertida. Tá bom? Ó, segunda posição do vetor sorteado, que é o vetor C, ficou na penúltima posição do vetor de resultados e assim vai. Se você fizer esse balanço, você vai ver que eles já estão de forma invertida. Vamos lá, pessoal, vamos entender a lógica disso aqui, né? Como que tudo isso funciona. Para isso eu estou aqui com o nosso caderninho e vamos entender o seguinte. Eu vou chamar de x, vejam, aqui nós temos os nossos 2 vetores no papel, digamos assim. Eu vou chamar de x esse primeiro vetor aqui, que já está com alguns valores ali dentro. Esse x vai ser o nosso vetor sorteado, aqui para a nossa explicação. E aqui é o seguinte, né? Eu posso sortear qualquer um deles ali, de A até E, e o x está representando isso para a gente. E aqui embaixo, o nosso vetor resultado, que para facilitar eu vou chamar de R aqui. Beleza. O vetor x, eu coloquei ele aqui com valores de 1 a 10, só para a gente representar. E o que eu quero, pessoal, é printar esse vetor x, que foi o sorteado, no vetor de resultados de maneira invertida. Então vai ficar assim, né? Ó, 10, 9, 8. Vai fazendo aí comigo, pessoal. 7, 6, 5. Opa, escrevi 7 de novo. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, eles estão plotados de maneira invertida. E no fundo, pessoal, o que está acontecendo? Ó, vejam, o que a gente vai ter que fazer lá no algoritmo? Né? Eu tenho que fazer o seguinte, ó, o vetor R de resultados na posição 0, e eu printei as posições ali para você em azul, né? Estão marcadas em azul aqui para você, ó. Só lembrando que começa do 0, né? Isso é importante. Então, ó, o R na posição 0, que é o vetor de resultados, ele tem que receber quem, pessoal? Isso é muito importante, né? O R na posição 0 tem que receber o X na posição 9. Tá bom? Acho que isso é claro para todo mundo, né? Que eles estão fazendo esse balanço de forma invertida.
E vamos continuar aqui, ó. O R na posição 1, quem que ele tem que receber? Ele tem que receber o X na posição 8. Beleza? Só para fazer esse balanço mais uma vez, ó. Por exemplo, ó, essa linha, né? O R na posição 1 tem que ser igual ao X na posição 8. Ó, o valor 9 está bem ali, né? Nos dois vetores nesse caso. E assim vai, né, pessoal? O R na posição 2 tem que receber o X na posição 7, até que o R na posição 9, que é a última posição, né, um vetor de 10 posições, tem que receber o X na posição 0. Perfeito. E agora a estrutura, a ideia é você criar uma lógica para trabalhar com isso. E uma lógica através de um laço de repetição, por exemplo, uma estrutura for. Perfeito? É lógico que a gente conseguiria trabalhar com o vetor de 10 posições, eles são vetores pequenos. Você conseguiria meio que ajustar isso aí lá na unha, digamos assim, né? Mas não é a forma mais interessante, né, pessoal? Mais inteligente, a gente tem que criar uma estrutura for para representar tudo isso. E vejam, o que nós vamos fazer lá no código é o seguinte, vou escrever aqui, ó, for i é igual a 0, começando no 0, né, o primeiro índice do vetor aí, primeira posição do vetor. Colocar assim, i menor do que 10, i mais. Então é uma variável que vai sendo incrementada. E a estrutura, pessoal, é bem tranquila. Ó. A gente vai escrever isso aqui, que o r na posição i, ele tem que ser igual ao x na posição 9 menos i. Por que isso, né? E aí é simples, se você duvida, vamos rodar esse código na cabeça aí, né? Vamos compilar isso aqui na cabeça. Vamos lá, vamos rodar esse for, ó, debugar que a gente chama, né? Vamos lá, i igual a 0. Se i é igual a 0, vai ficar r na posição 0. Vou escrever assim, ó, r na posição 0 é igual a x na posição 9 menos i, que é 9 menos 0, perfeito? Então 9 menos 0 dá 9. Ó, beleza, bateu com o que está ali em cima, né? R na posição 0 é igual a x na posição 9. Perfeito. Vamos pegar o próximo aqui, ó. I é igual a 1. R na posição 1 tem que ser igual a x na posição 9 menos 1, que é onde i vale 1, né? Portanto, deu x na posição 8, que já bateu. Vocês já entenderam, imagino, né? Que já bateu perfeitamente essa lógica aqui. E para finalizar, ó, o r na posição 9, vamos lá, é igual ao x na posição 9 menos 9, que é 0. E bate exatamente. É essa lógica que a gente tem que implementar lá no algoritmo. Vamos lá no algoritmo então, pessoal. Criei um programinha bem legal para trabalhar com essa lógica. Vamos entender aqui. Estão aqui os nossos vetores, né? Os 6 vetores no caso, 5 deles serão sorteados. Aqui eu criei duas variáveis, dois valores, né, para fazer um controle de tempo. De tempos em tempos ele vai fazer o sorteio, é isso que essas variáveis vão fazer. E principalmente para não utilizar a funçãozinha delay, que ela trava o microcontrolador. Ela é boa para fins didáticos, digamos assim, mas não para trabalhar com o microcontrolador. Você está travando o microcontrolador. Ok? Legal, ó. Void setup, só inicializo ali a comunicação serial. E aqui o loop. Vejam, ó, eu declaro uma variável, chamo ela de milis atual, digamos assim, e ela recebe o valor da função milis, que é uma funçãozinha que retorna o tempo desde que o Arduino foi inicializado. E aí eu faço uma comparação, pessoal. Em outras palavras, né, o que esse if está fazendo? Ele está verificando se já passaram intervalo segundos aqui, ó, intervalo no caso, né, que é um valor que eu setei aqui 5 segundos. Quer ver se eu olhar no código aqui, ó, 5 segundos ou 5.000 milissegundos. Ou seja, a cada 5 segundos ele vai fazer um sorteio. É isso que esse laço, essa rotina está fazendo para a gente. Okay? E o que importa para a gente é essa funçãozinha aqui, ó, sorteio. É uma função, criei uma função, e eu estou chamando ela aqui, né? Reparem que na aba principal desse meu código não tem mais nada, porque eu criei uma nova aba. Eu acho interessante você ir criando abas no código, né? Então tá aqui, ó, tudo que relativo a essa função está bem aqui. Só que antes, pessoal, é o seguinte, vejam, para criar aba é aqui, ó. Se você está interessado e não sabe como criar uma nova aba no seu código, eu venho aqui nessa setinha no cantinho superior direito, clico aqui, venho em nova aba, e aí apareceu ali em amarelo, ó, nome para o novo arquivo, dou um nome, pronto, dou um OK e ele cria uma nova aba. Vou cancelar aqui, porque eu já tenho todas, e vamos para a aba onde está a função. Então uma função de chamada, né, não tem parâmetro nenhum, ela não retorna nenhum valor, abro aqui a função e agora começa o nosso código. Vejam, ó, int valor, então eu chamei a função random, né, ela retorna ali um valor pseudo aleatório
entre os valores mínimos e máximos. Só lembrando aqui, pessoal, que o máximo, o valor máximo, ele é excluso. Então ele não está incluído nos valores pseudo-aleatórios. Ou seja, do jeito que está aqui, ele vai fazer um sorteio para a gente de 1 a 5. Beleza? E o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou mapeando esses números, 1, 2, 3, 4 e 5, para os vetores A, B, C, D e E. Beleza? A, B, C, D e E. Isso, exatamente. Ok? E aí, se você quiser saber mais sobre a função, ó, eu deixei separado aqui no navegador, deixa eu ver onde é que eu estou. Ó, tá aqui a nossa funçãozinha, e se você dá uma lidinha aí, que é bem interessante, né? Tem vários exemplos aqui também, e ele explica certinho, ó, inclusive o que eu acabei de falar, ó, o máximo valor ele está excluso, e assim vai, tá? Aí vai do teu interesse pela função. Ok, então eu sorteei um valor, chamei aqui uma variável de valor, estou sorteando um número de 1 a 5, só lembrando, né? Coloco o 6 porque ele é excluso. E aí eu fiz um switch case, ó. Vejam, no switch case valor, case 1, então eu tenho 5 casos, um para cada vetor, né? Se sorteou o valor 1, por exemplo, eu pego o vetor A, sorteou o valor 2, eu pego o vetor B, e assim vai, né? Sorteou o valor 5, eu pego o vetor E, o último valor. Beleza. Então vamos pegar, por exemplo, esse case 1 aqui, e todos os outros cases, ó, como vocês podem observar, são iguais. Eu só troco o vetor que eu vou passar para uma nova função daqui a pouquinho. Então vejam, ó, pegando aqui o case 1, serial.print, o vetor sorteado aqui para a gente, né, se saiu o número 1 no sorteio, eu pego o vetor A, e aí eu criei uma nova funçãozinha aqui, ó, aloca valores, e passo para essa função, como parâmetro, né, o vetor A, que é o vetor aí de interesse, né, porque eu sorteei o valor 1, e o vetor resultado, beleza? É uma funçãozinha bem simples. E onde é que está essa função, né, pessoal? Está numa próxima aba. Então eu criei uma terceira aba aqui, ó, vejam. Vamos lá. Ok, beleza. Estava meio embaçadinha a tela, mas agora foi. Legal. Então, ó, é uma nova função. Observem, ó, chamei ela de aloca vetores e ela recebe os dois vetores. O primeiro vetor que vai entrar aqui, como a função não sabe, né, quem que vai vir aí, se é o A, o B, o C, o D ou o E, eu criei aqui, ó, como estrutura, né, ela só está recebendo um vetor de 10 posições. Ela sabe isso. E esse vetor pode ser qualquer um deles, A, B, C, D ou E. Eu chamei ele de sorteado. Então ele vai substituir, né? A gente vai trabalhar com o nome do vetor que foi sorteado ali, A, B, C, D ou E, vai ser esse vetor sorteado aqui. Beleza. E o próximo aqui é o vetor resultado, que eu estou chamando ele de resultado aqui do mesmo jeito. Não altera nada, né? Lá você definiu como global, mas aqui você está definindo dentro da função, então não tem nenhum problema. Ok. Nesse primeiro for aqui, pessoal, vejam, eu printo serial.println. Aqui eu printo o nome sorteado, que é o que vocês estão vendo aqui. Viu? Ó, selecionando a nossa telinha rapidamente. Esse sorteado que está marcado em amarelo ali na esquerda é exatamente esse sorteado aqui, pessoal. E aí eu vou printar todos os valores. Esses valores, né, do vetor que foi sorteado, eu printo todos esses valores através de um laço for, que está bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo dividir a tela. Acho que fica melhor. Ok. Ó. Tá aqui, né? Então ó, eu printo todos os valores. Então é um for que vai de i igual a 0 até i menor do que 10, incrementando de 1 em 1. E aí eu pego o valor por valor e vou printando. Ó. Sorteado na posição i, printo, e aí ele roda o for 10 vezes e sai o que está aparecendo aqui pra gente. Ok. E agora, finalmente, a lógica que nos interessa. Ó, é bem tranquilo, pessoal. É mais um for. Deixa eu até pegar aqui e separar um pouco. Ó. Esse é o for que está nos interessando. Então é um for que vai de i é igual a 0 até 9, conforme vocês estão vendo aí, né? Incrementando de 1 em 1. E aí eu pego o vetor resultado na posição i, e isso aí vai ser igual ao sorteado na posição 9 menos i. Beleza, pessoal. Matou o problema. Basicamente é isso. E aqui nós temos mais uns prints, que são esses prints aqui. Ó. Portanto, ó, eu printo aqui a mensagem resultado, que é o que está aparecendo aí para você lá na telinha, o resultado. E finalmente, mais um for para exibir todos esses valores aqui, ó, os valores invertidos que estão armazenados agora no vetor resultado. Ufa, beleza? Espero ter te ajudado com essa aula aí, pessoal. Dá um joinha para nós aí, se inscreva no canal, um abraço e fiquem todos com Deus.